Olá, criativos e criativas! Seja bem-vindo ao canal Mania de Artesã. Eu sou a Rafa e hoje eu estou aqui com um projeto daquele Scoot, que é uma bolsa de lhama. Gente, eu amo lhama. Elas são muito fofas, sim. Elas podem cuspir. Elas gospem, elas podem cuspir na sua cara. Mas mesmo assim, elas são muito fofas. Elas têm uma carinha de serem tão gente boa, sabe? De que dá vontade de fazer amizade com elas, que elas são muito bacanas de fazer amizade. Eu amo lhamas. E a gente vai tecer aquelas, gente. é muito fácil e muito rápido. Então eu tenho um desafio para vocês, criativas e criativos. Eu quero saber quanto tempo você demorou para fazer essa lhama, junto comigo aqui. Cada vez que você sentar, pegar sua agulhinha e sua lãzinha, sua linha para poder fazer essa bolsinha, você vai contar quanto tempo você demorou e depois você vai juntar tudo isso e me contar aqui nos comentários quanto tempo você levou para fazer essa bolsa. Até porque, além de ser fácil e rápida, mas é importante vocês terem isso para questões de trabalho, né? Para vocês, se vocês forem vender, vocês terem uma noção do tempo aí, né? E quanto vale a sua hora. Mas é isso aí. Eu espero que vocês façam um desafio aqui e me contem, tá bom? É muito fácil. Vem comigo, não esquece de deixar o like, porque tá valendo a lhama. Deixa um like pra lhama, por favor, que ela é muito fofa, gente. E não esquece de compartilhar em todos os grupos aí das crocheteiras, das criativas, das arteiras, da família, da amiga que ama lhama, da amiga que ama crochê. E bora aprender! Nós iremos começar por uma rodinha aqui, que é uma pecinha que a gente vai precisar dela, tá? Eu vou fazer 6 pontos dentro do meu anel mágico e eu estou usando o fio porcelana da Amigurumi, tá, gente? Vocês podem usar a cor que vocês quiserem, pode ser off-white, pode ser castanho, né? Porque tem lhama de várias cores. Então, o que mais te agradar aí para sua lhama, tá bom? Então, fiz aqui os 6 pontos. Vou fechar o meu anel mágico, tá? Vou trabalhar agora uma carreira apenas de aumentos, tá? Então, vou ter ao final desta carreira 12 pontos baixos, fazendo 2 pontos para cada ponto ali da minha base. E agora, eu vou fazer aqui 3 pontos dentro, 3 pontos, tá? 1, 2, 3 e um aumento, tá? Então, a gente vai trabalhar com 3 pontos e um aumento por toda essa volta. Terminando essas 3 sequências, você pode arrematar o fio. Eu usei um marrom mais escuro, eu usei um fio duplo aqui, é a Anne, só que eu acho que essa cor é a cor castanho, não sei, porque já faz tempo que eu tenho ela ali e, né, já foi o pacote já dela faz tempo, eu realmente não lembro a cor. Então, eu fiz aqui com essa cor 6 pontos dentro do anel mágico, uma carreira só de aumentos e depois eu fiz 3 carreiras de ponto sobre ponto. Ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Que eu sei que o pessoal que me assiste aí com a legenda em espanhol, uma pessoa já falou, eu não sei o que é quando você fala o que é ponto sobre ponto. Então, quando é ponto sobre ponto, é ponto baixo sobre ponto baixo, né? A gente vai fazer as carreiras iguais. Então, você que me assiste em outra legenda, né, com legenda em outra língua aí, se você não entendeu alguma coisa, me conta aqui nos comentários, porque daí eu vou também ajustando isso, né? Porque são línguas diferentes, é tudo diferente, né? Cultura, tudo, modos diferentes de trabalho, linhas, tudo diferente. Então, se vocês me falarem aí qual é a dificuldade, eu consigo me policiar, consigo mudar aqui algumas coisas para ser compreensível para todo mundo, tá? Então, eu vou fazer a troca aqui de cor para minha cor base da lhama, que no meu caso é a cor porcelana da Amigurumi. E aí, eu vou fazer mais 4 carreiras de ponto sobre ponto, tá bom? E aí, eu vou fazer 2 patinhas, tá, gente? Não são 4, são 2 patinhas apenas, tá?
E aí a gente já volta. E aí eu vou fechar a minha patinha, ó, com ponto baixo. Vou unir aqui, ó, com 4 pontos baixos, tá? Um lado e o outro, ela vai ficar fechadinha assim. Aí, uma eu fecho e arremato e coloco aqui, né? Pra gente poder usar depois. E a outra eu faço e continuo, tá? Vou fazer correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu vou fazer aqui 12 porque é só pra mostrar que o princípio é o mesmo e aí não tem diferença, tá? O porquê. Aqui, o que vai dar o tamanho da sua bolsa em largura, né? Em um comprimento assim. Então, vocês vão pegar essa pata, mais essa pata, e vão ver qual o tamanho que você quer a sua bolsa. Então, se vocês verem aqui, ó, essa minha aqui, que é realmente a bolsa que vai ficar pronta, eu fiz com 35 correntes, tá? Então, vocês vão fazer aí quantas correntes vocês precisarem. E aí, a gente vai vir trabalhando aqui da seguinte maneira. Vou pegar a outra, vou tentar aproximar o mais possível. Ó, tá vendo que a gente fez ponto baixo sobre ela, né, pra poder fechar? Então, vou vir de um lado dessas correntes aqui do meu ponto baixo, vou unindo com outro, né, ponto baixo, ó. Vou unindo esse lado de cá, ó, primeiro, pra gente poder ficar certinho, tá? Vou unindo esse lado de cá, com 1, 2, 3 pontos baixos, ó. E no meu último ponto lá, eu faço 1, 2, 3 pontos baixos juntos. Aí, eu vou virar o meu trabalho e vou fazer desse lado aqui, ó, deste outro lado da corrente, ainda tudo na patinha, tá, gente? 1, 2, 3, 4 pontos baixos, tá? E aí, eu vou vir trabalhando aqui, ó, na minha corrente, deste lado da minha corrente, tá, gente? Ó, que a gente também vai trabalhar dos dois lados da corrente aqui da bolsa, tá vendo? Ó, vou aproximar bem aqui. Ó, tá vendo que eu tenho dois lados da corrente? Então, um lado eu vou trabalhar e o outro lado também. Então, neste primeiro momento, vou trabalhar apenas um lado da corrente, fazendo pontos baixos por este lado aqui, tá? Então, vou vir fazendo pontos baixos de um lado da minha corrente. Chegando lá na minha pata, olha, eu vou fazer o quê? Trabalhar 3 pontos deste lado, deste primeiro lado aqui. 1, 2, 3 pontos baixos. No meu último ponto, eu faço 1, 2, 3 pontos baixos juntos. Deste outro lado aqui, eu faço 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. Vou vir aqui deste outro lado já da minha corrente e já começo a fazer ponto baixo do outro lado da minha corrente. Que nem quando a gente trabalha solinha de sapato, sabe? Que a gente usa os dois lados da correntinha. É deste jeito, tá bom?
E aí, ó, eu cheguei no início, no fim de uma carreira, tá? Então, aqui vai ser o início da minha próxima carreira, tá bom? Então, vou pegar aqui, ó, e vou fazer ponto baixo sobre cada ponto baixo, ponto sobre ponto. Por quantas carreiras eu quiser que a minha bolsa tenha de altura. No princípio, parece que ela vai ficar toda esgarçada, aberta, que não vai subir, que não vai virar bolsa. Mas sim, conforme a gente vai fazendo carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo, ela vai sim dando o formato bonitinho da nossa bolsa, tá? Eu fiz aqui 26 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo, 26 carreiras iguais, tá? Então, eu vou dar continuidade aqui ao meu trabalho. E aí, a gente vai fazer a cabeça, tá bom? De onde eu comecei lá, eu vou fazer a cabecinha dela. E aí, a gente vai precisar dessa peça aqui que a gente fez no começo, tá? Então, como que eu vou fazer aqui? Vou vir aqui, ó, e vou unindo a minha peça. Não sei nem por que eu deixei fio pra costurar, gente, tô doida. Ó, vou pegar a minha peça aqui, que ela vai ser a base do pescocinho, e vou vir unindo ela, ó. Então, vou pegar o ponto daqui e vou pegar a minha base ali, o meu rolinho, e vou usar ela. Vou vir aqui e fazer o mesmo com o segundo, tá? Vou marcar aqui, vou vir aqui e vou ir fazendo isso, ó. Vamos ir unindo. Que aqui a gente vai subir o pescoço da nossa lhama. Aí, a hora que já tiver... Aí, a hora que tiver assim, ó, que a gente vê que já tá meio que chegando no final da rodinha, que já dá pra vir pro outro lado aqui, ó, eu começar a pegar o outro lado, aí eu vou vir aqui, vou dar um pontinho na minha roda, outro ponto na minha roda, e aí eu vou contar aqui, ó, quer ver? Quantos pontos eu tenho aqui, e vou marcar, peraí. Quantos pontos tem ainda restante na minha rodinha? 1, 2, 3, 4. 4 pontos. Então, vou precisar vir 1, 2, 3, 4, tá? Precisa pegar aqui, ó, neste ponto. Entendeu? Deixa eu mostrar de novo. Ó, falta 4 pontos pra terminar a minha rodinha aqui, tá? Aí, eu vou vir aqui, ó, vou contar do meu ponto pra trás aqui, né? De onde foi o final da minha carreira, 4 pontos pra eu poder colocar eles unidos certinho aqui, ó, tá bom? Unindo um com o outro. Então, vou unir este com este com este e o último aqui. Acabamos, tá? Agora, eu vou subir o tamanho do meu pescoço, tá? O tamanho do pescoço, ele vai variar conforme você também fizer o tamanho da sua bolsa. Não dá pra ficar muito desproporcional, né? Fazer um pescoço gigante pra uma lhama pequena, e nem o contrário. E aí, a gente vai começar aqui a trabalhar, então, de forma que a gente consiga ver uma proporção legal, tá?
Eu vou trabalhar aqui, a princípio, 10 carreiras, tá bom? De ponto sobre ponto. E aí, eu volto aqui pra falar pra vocês como que ficou essa proporção com a minha bolsa, se eu vou fazer mais, se não. E aí, você adianta o vídeo aí que você já vai ficar sabendo. Eu fiz aqui 16 carreiras. Vou mostrar aqui a proporção pra vocês. Achei que ficou legal, porque ela não tem um pescoço de girafa enorme, mas também não tem um pescoço de cachorrinho, né, que é pequeno. Então, vamos lá. Eu fiz aqui, ó, 19 centímetros. A minha bolsa tem 19 centímetros, tá? E o pescoço dela, eu fiz aqui, ó, tá dando 8, quase 8 centímetros, só que a gente ainda tem algumas 2 ou 3 carreirinhas aí por cima pra gente poder terminar, tá? Já vou pegar aqui o olhinho e o focinho, porque daqui a pouco a gente já vai usar, tá bom? Então, olha, eu vou pegar aqui agora e vou fazer 1, 2, 3 pontos baixos e uma diminuição. Um, 2, 3 pontos baixos e uma diminuição. E assim eu vou trabalhar por toda essa volta aqui. 3 pontos baixos e uma diminuição. Agora, eu vou fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2. Se o seu ficou menos do que o meu, você vai fazer direto um ponto baixo e uma diminuição, tá? Mas o meu aqui, eu achei que vale esses 2 pontos baixos e uma diminuição pra gente poder encerrar ela bem bonitinha, bem feitinha aqui, tá bom? Vamos lá, 2 pontos baixos e uma diminuição. Agora, gente, antes de fazer a minha última carreirinha ali, eu vou pegar aqui, ó, e vou colocar o olhinho dela, tá? Então, ó, eu vou pegar o olhinho das minhas carreiras de diminuição. O olhinho dela é bem próximo ao topinho ali da cabeça, tá bom? Então, ó, vou pegar aqui, ó, ele vai ser de um lado. Olha lá. Tá vendo? Entre a segunda e a terceira carreirinha ali, do final. E do outro lado, na mesma direção, né? Tá vendo? Nossa lhama. E aí, a gente vai fazer uma carreira de um ponto baixo e uma diminuição aqui, tá? Um ponto baixo e uma diminuição. E a gente vai fazer isso por toda a nossa volta, tá bom? E a gente vai encerrar com o falso anel mágico, que eu não sei se você sabe fazer, mas se você souber, ok. Se você não souber, eu vou ensinar aqui, tá? Encerrando aqui, vou deixar um pedaço de linha, não é pra costurar, só pra gente poder fechar aqui, ó. Vou vir aqui por baixo, vou vir aqui de fora pra dentro, de dentro pra fora, de fora pra dentro, de dentro pra fora. E aí, ó, eu puxo, dou uma arrematadinha aqui, puxo essa linha pra dentro e corto ela. E agora, a gente vai fazer os detalhes do focinho e da orelhinha dela, tá? Por enquanto, ela tá meio estranha,
né, tadinha? Porque tá sem orelha, sem focinho, sem nada. E aí, a gente vai fazer aqui, tudo muito facinho, tá, gente? Vou fazer aqui o focinho. Fiz aqui 6 pontos baixos dentro do anel mágico. E aí, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento em ponto baixo. Um ponto baixo e um aumento em ponto baixo. Um ponto baixo e um aumento em ponto baixo. Vamos ficar com 9 pontos. E aí, eu vou fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto, tá? E posso arrematar e deixar um pedaço de linha para costurar. Olha lá, eu coloquei o focinho de trava, mas você também pode bordar ao invés de colocar o focinho de trava. Aí, a gente vai vir aqui, ó, para poder fazer a costura, a gente vai deixar ela achatadinha assim, né? Mas não vai pegar dos dois lados, tá, gente? Cuidado pra não pegar dos dois lados, senão vai colocar ela aqui com defeito. Senão ela vai ficar com defeito, tá? Vai ficar esmagada, coitada da lhama. E a gente vai costurando, tá? Agora, a orelhinha, gente. A orelhinha é a coisa mais facílima. Vou fazer aqui ó, um nó corrediço e vou fazer 1, 2, 3, 4 correntes. Vou voltar aqui, ó. Um, 2 pontos baixos. E apenas isso. Olha lá. Vou vir aqui, ó, dou um nozinho, só pra gente poder deixar ali bem acabadinho, tá? E aí, eu vou costurar. Onde que eu costuro ela, ó? Aqui, ó. Bem centralizadinho assim, ó. Pego o meio, coloco bem do ladinho aqui do meio, coloco a outra. Aqui, ó. Encaixa, a orelhinha dela é bem pequenininha mesmo. E essa parte da orelhinha também está finalizada. Agora, a gente vai fazer a aba dela, que é o fechamento, e o detalhe ali que vai dar toda a diferença na nossa lhaminha. Bom, gente, agora eu escolhi aqui, ó, cores diversas, vibrantes, mas que se conversam entre si. Tem aqui 5 cores, tá? Que essa vai ser a cor da minha abinha. Então, eu vou fazer o seguinte, essa daqui vai ser por último, tá? Vou começar aqui com o meu verde, esmeralda, sei lá que cor que é essa, gente, não lembro. Vou começar fazendo um anel mágico. Eu vou fazer 3 pontos baixos dentro do meu anel mágico. E já vou fechar, ele vai ficar metade assim mesmo, ó. Tá? Ela é metade, a gente vai trabalhar com metades. Aí, a gente vai fazer uma corrente, vai virar o trabalho e vai fazer 3 aumentos. E eu vou fazer novamente uma corrente, vou virar o meu trabalho, vou fazer um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento por toda essa minha volta aqui, tá bom? E aí, tá? Vou fazer uma corrente, vou virar o meu trabalho e fazer 2 pontos baixos e um aumento. Antes de trocar de cor, tá? Então, 2 pontos baixos e um aumento por toda essa volta aqui. Sempre vai dar, na verdade, 3 sequências, tá? Então, olha lá. 2 pontos baixos e um aumento. No meu último ponto aqui, eu não termino,
Corto a minha linha, vou passar pra outra que vai ser a vermelha. Minha segunda cor, tá? Vou vir aqui, ó, vou puxar, não precisa ficar arrumando nada, porque isso daqui tudo a gente vai arrumar na hora de dar o acabamento, tá bom? Então, fiz uma corrente, virei o meu trabalho e agora eu vou fazer 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento. Vou fazer 3 pontos baixos e um aumento por 3 vezes aqui até o final desta carreira, tá? Então, 3 pontos baixos e um aumento em ponto baixo. Cheguei aqui no final, virei, fiz uma corrente, virei o meu trabalho, vou fazer 4 pontos baixos e um aumento em ponto baixo por 4 vezes, por 3 vezes. Agora, eu vou fazer uma corrente, vou virar o meu trabalho e fazer 5 pontos baixos e um aumento em ponto baixo, tá? Então, vocês já devem ter entendido a lógica, a gente vai continuar aqui juntos, tá? Porém, o que que vocês vão precisar saber? A quantidade de carreiras e a quantidade de cores e aí que vocês vão usar vai depender, na verdade, de qual o tamanho da sua bolsa, tá? Por quê? Porque esse daqui é a aba que vai fechar. Então, quanto maior você fez a sua bolsa, mais larga e maior a gente vai precisar que ela seja para ela ficar proporcional. Se você fez uma bolsa menor, você vai precisar de menos carreiras e menos cores para poder fechar aqui, tá? Então, olha, eu vou pegar aqui a rosa agora e vou trabalhar com 6 pontos baixos, né? Logicamente, fazendo a virada aqui, 6 pontos baixos e um aumento em ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e um aumento. Vou trabalhar por 6 pontos baixos e um aumento por toda essa volta. E aí, você vai ir sempre medindo, tá? Ó, como? Assim. Ela vai vir, na verdade, do lado de cá, fechando pra cá, ó. Aqui vai existir um botão, mais ou menos nessa parte aqui, que a gente vai costurar um botão aqui, e a aba vai vir fechando daqui, tá? Então, a gente vai fazer conforme o tamanho da bolsa. Ó, vou fazer aqui, então, 7 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos e um aumento. Uma corrente, virei o meu trabalho, vou fazer aqui 8 pontos baixos e um aumento em ponto baixo, tá? E assim a gente vai ir trabalhando. Bom, eu fiz aqui até 13 pontos baixos e um aumento. A minha última carreira é uma carreira diferente, tá? Então, vou fazer aqui, ó, eu vou deixar, vou vir aqui arrematando com pontos baixos, arremato as linhas que ficaram, tá? E venho dando acabamento por toda a minha peça aqui, ó. Ela vai, tá? Finalizar a minha peça, tá bom? Então, vou vir aqui, ó, dando acabamento. Vou fazer isso por toda essa parte aqui, ó, e já volto com... Vim dando acabamento por toda a lhama aqui, ó. Quando eu chegar no meio, um pouquinho antes do meu meio aqui, ó, vou dobrar ela, ó, um ponto antes do meu meio, eu vou precisar já ter escolhido o botão, porque eu vou fazer correntes e vou fazer a casinha do botão aqui, ó. Aí, eu vou pular este ponto do meio e vou vir no próximo. O meu aqui é bem grandinho. 2, 4, 6. Vamos ver se com 6 dá certo aqui. Se ele encaixa, né? Vou fazer 7 para garantir aqui no meu, tá bom?
E aí, eu termino de fazer, então, vou pular esta, vou vir aqui, termino de fazer ali até o final, ponto sobre ponto, e aí eu vou costurar a minha, eu não sei o nome disso, uma aba, uma capa, sei lá, aqui deste lado, tá? Vou deixar um pedaço de linha pra costurar, vou vir deste lado, ó, vou costurar aqui, tá? Ela vai fechar, né? E a gente tem que costurar o nosso botão ali. A alça, vocês vão fazer aí do tamanho e da largura que vocês quiserem. Eu estou fazendo com ponto alto, então, o que é que eu fiz? Tô fazendo aqui, ó, com 4 pontos altos. Então, eu comecei fazendo 4 correntes, aí eu fiz mais 2 correntes pra poder fazer, né, voltar fazendo ponto alto, ó. Então, tô fazendo ponto alto, ponto alto, ponto alto. E aí, a hora que der a altura que eu achar que fica legal, que fica interessante pra minha alça, pra quem vai usar essa bolsa, aí por volta aí, tá? De uns 80, 85 centímetros mais ou menos, tá? Se quiser menos, menos, se quiser mais, mais. Aí eu vou começar a dar o acabamento em ponto baixo, assim como eu fiz ali naquela parte da nossa aba ali, né? Da lhama. Só ir dando acabamento mesmo, tá? Aí arremata, costura, vai costurar assim, ó, tá? Um lado e o outro lado. Aí, eu peguei aqui, ó, pompom, tem vídeo aqui no canal, vou deixar ensinando a fazer pompom. Olha lá, daí eu passei, ó, uma linha da cor da lhama por todos os pompons. Vou prender aqui, ó, no pescoço da lhama, pra poder dar um charme, tá? E aí, é óbvio, né? Eu escolhi aqui as cores conforme estavam combinando, óbvio, são cores que eu já tinha, né? Não comprei nenhuma, mas são cores que estão aqui combinando com todo o contexto da lhama, tá bom? Passei um blushzinho nela, porque eu gosto, tá? E aí, ó, a nossa lhama está prontinha e fofíssima. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.